Bom dia, pessoal. Bom dia ainda, né? Logo mais é hora do almoço. Hoje eu terei, que ler um pouco, porque não consegui decorar, porque é muita coisa para falar, muita coisa que eu anotei, e eu espero que vocês entendam, né? Eu espero que estejam todos tendo um ótimo dia, estejam festejando o São João. Aqui na minha cidade a gente está festejando. Aí eu queria falar sobre ideias negativas que pessoas religiosas andam espalhando sobre o Estado laico e os próprios ateus, como nós. Por exemplo, a Pietra Bertolazzi, que é uma influenciadora digital católica, ultraconservadora e antifeminista, ela disse que estão tentando impor o ateísmo através do Estado laico. No caso, eu acho que ela está confundindo laicidade com laicismo, né? E o padre Paulo Ricardo, ele também é outro que anda falando que o Estado laico é uma desculpa para tentar impor o laicismo e políticas e ideologias anticristãs e o relativismo moral. Vamos ver aqui o que é laicidade e laicismo, né? Laicidade é o respeito às crenças, né? Enquanto o laicismo seria a total exclusão da religião do espaço público. Laicidade se aproximaria do que defendia Voltaire. Eu assisti ontem ao vídeo dele no canal Ensinamentos Brilhantes, compartilhei com meu amigo Richard Fox e ficou assim. E Voltaire, que não era propriamente ateu, mas que ele criticou muito a Inquisição Católica, criticava muito os excessos da Igreja Católica, né? E defendia a separação entre igreja e Estado. Ele defendia que todas as crenças coexistissem entre si, sem que uma exercesse coerção sobre as outras, né? O padre Paulo Ricardo, ele diz que ele não é contra um Estado laico, ele diz que ele é contra o laicismo. Só que, vejamos aqui muitas das falas dele, que eu tive o cuidado de anotar. Olha o que diz o padre Paulo Ricardo. É impossível a constituição de um Estado sem que haja um poder espiritual acima dele, pois favoreceria ideologias laicistas e anticristãs. E aqui também, o que diz o padre, outra fala do padre Paulo Ricardo. Para ele, afastar a religião da esfera pública não resulta em um estado neutro, mas em um vácuo moral que é preenchido por outros poderes e ideologias. Vale salientar que o padre Paulo Ricardo, ele diz que existe uma campanha de difamação, né, calúnia e difamação contra a Igreja Católica quando se fala na Inquisição Católica. Que ele diz que estão tentando denegrir a imagem da Igreja Católica. E nisso, ele se aproxima muito do professor Felipe Aquino, que escreveu o livro Para Entender a Inquisição, né? Veja só o que diz aqui o padre Paulo Ricardo sobre a Inquisição. Padre Paulo Ricardo defende que a Inquisição não foi uma máquina de tortura, mas uma instituição de defesa da ordem cristã medieval. Os tribunais atuariam para preservar a sociedade, defendendo que a civilização depende de uma cosmovisão espiritual unificada. E uma frase dele que eu não anotei, mas que eu lembro relativamente bem, quase de cor, é que ele disse que a Inquisição é uma prova de que é impossível um Estado laico, porque um Estado laico seria um Estado onde o homem adoraria a si mesmo em vez de adorar a Deus. Quem também, assim, tem uma visão deturpada sobre o ateísmo é o professor Felipe Aquino, que ele diz: o ateísmo e o afastamento da igreja, né, o materialismo se devem ao desconhecimento do catolicismo. Ou seja, o ateu ou a pessoa assim que não se torna ateia, mas que se afasta da igreja, deixa de frequentar, é porque ela é ignorante. Eu poderia dizer para o professor Felipe Aquino e para o padre Paulo Ricardo, se eu os encontrasse pessoalmente,
e eu adoraria que isso acontecesse, embora isso seja pouco provável, eu diria, meus senhores, eu sigo a frase de Isaac Asimov. Lida propriamente, a Bíblia é a maior força para o ateísmo jamais concebida. E eu também concordo com José Saramago. A Bíblia é um manual de maus costumes, né? Eu publiquei no meu Facebook anteontem um texto, né, sobre o que a religião faz de bom por nós, e um crente fanático disse que eu era enganada por Satanás. Felipe Aquino aqui, ele dá a entender muito bem que o ateu é um ignorante, né? É uma pessoa que se afasta porque não tem conhecimento da doutrina. E Felipe Aquino, em uma outra assim, frase, em que ele diz, tentando analisar, dizendo por que tanto estupro, tanta guerra, tantos crimes, né? Ele diz, porque a educação moderna, ateia, materialista, consumista, hedonista, tirou Deus do coração das crianças, dos jovens e dos adultos. O Criador foi expulso da terra. Como se vê, Felipe Aquino associa o ateísmo a tudo que é de ruim. E isso não é só ele. Muitas pessoas associam o ateísmo a tudo que é de ruim. Eu já fiz vídeo aqui refutando a ideologia de gênero e recentemente eu terminei de escrever um trabalho que deu mais de 40 páginas dizendo que não existe a ideologia de gênero, e eu peguei muitas falas assim de religiosos como Padre Paulo Ricardo e Felipe Aquino, que eles dizem que existe uma ideologia de gênero. Padre Paulo Ricardo diz que as cartilhas de educação sexual estão ensinando pornografia e as crianças a se masturbarem. E o professor Felipe Aquino diz que a ideologia de gênero visa destruir os valores cristãos e familiares, né? Aqui nessa fala de Felipe Aquino, para dizer por que o mundo está tão ruim, né? É por quê? Porque é uma educação ateia. E nas minhas pesquisas para refutar a ideologia de gênero, o que eu vi? Que muitos católicos em 2018, 2016, não estou certa, está escrito no meu trabalho, mas eu não lembro agora, em que assim muitos católicos afirmaram que a ideologia de gênero visa implantar uma ideologia marxista, ateia e nefasta. Na minha pesquisa também, né, para dizer que homossexualidade e transexualidade são coisas que sempre existiram e não dependem de nenhuma ideologia, eu vi que os homossexuais foram muito perseguidos no nazismo, né? Disso eu já sabia que Hitler não mandou matar só judeus, mas o que eu vi? O Vaticano e igrejas protestantes aprovaram a opressão aos homossexuais durante o regime nazista. E o bispo de Münster, eu não sei alemão, me desculpem se eu pronunciei errado, o bispo de Münster falou sobre erradicar uma propaganda ateia de ateísmo e imoralidade. Veja, associando o ateísmo ao que é imoral, ao que é ruim, não é? Associa o ateísmo ao que é imoral, ao que é ruim. Parece muito com a fala de pensadores católicos que, falando da ideologia de gênero, disseram que é uma coisa marxista, ateia e nefasta, né? Do mesmo jeito que muitos crentes dizem que nós, os ateus, somos pobres usados por Satanás, que muita gente já disse que eu estava aqui cantando uma ladainha satânica. E aquele velho chato do Recanto das Letras, que eu já falei aqui, que se chama Miguel, que ele já me refutou muitas vezes lá, e Richard Fox também o acha um chato. Olha o que ele diz sobre os ateus. Ele diz, nossos irmãos ateus. Mas, sinceramente, eu não quero ser irmã de alguém que diz o que ele fala. Olha só, um ateu pode ter bom caráter, mas não por causa do ateísmo. Quem não acredita em algo transcendental pregará o relativismo moral. Um ateu pode ser honesto por razões de convivência social, mas e virtudes como compaixão e pureza de costumes? Quer dizer, um ateu
não tem compaixão nem pureza de costumes, né? Um ateu é depravado? Um ateu não tem compaixão? Que eu saiba, até animais que a gente diz irracionais, como um cachorro ou um gato, tem compaixão, né? Eu já vi gatas que são melhores mães do que muitas mães humanas. Eu mesma uma vez, uma vez eu mesma escrevi uma história dizendo que eu gostaria que minha mãe fosse uma leoa, porque leoa enfrenta até o leão para proteger os filhotes. Aqui. Aí o velho chato, o Miguel, né, me refutando, ele disse: do Vivier SJ lembra que a honradez de ateus é com frequência uma fachada. Ateus matam por razões religiosas ou sem elas, por não praticarem o amor e o perdão do cristianismo. Vamos fazer uma pergunta ao velho Miguel. Se você for a um presídio, quantos ateus você encontrará lá? Quantos cristãos você encontrará lá? Claro que muita gente lá se converte por questão de conveniência, né? Mas com certeza um ateu não mata porque é ateu, tá ok? E é muito chata essa visão negativa que espalham sobre os ateus e o Estado laico. Porque a gente vê isso até mesmo em obras de ficção, sejam elas católicas, espíritas ou evangélicas. A gente vê assim que o termo materialista é muito usado pelos religiosos de maneira pejorativa, né? Negativa. Ai, fulano é materialista. Uma vez um sujeito com doutorado em engenharia agrícola, ele me perguntou: você prefere acreditar que você tem parentesco com os macacos a acreditar que Deus criou você à sua imagem e semelhança? Isso não se trata de preferir acreditar, se trata de aceitar as evidências. Se ser materialista é aceitar evidências concretas, então eu sou materialista. Porque veja bem, no que eu vou acreditar? Então eu vou acreditar o quê? Que tudo começou com apenas um homem e uma mulher, que o homem foi criado do barro, a mulher tirada da costela do homem, e que apenas duas pessoas deram origem a toda a humanidade. E onde está tudo isso entra em choque com a variabilidade genética. Vamos ver, pela Bíblia eu devo acreditar que todos os gatos, cachorros, leões, gorilas foram criados do mesmo jeito que a gente os vê hoje. Mas a ciência prova que qualquer uma das minhas gatas tem 95,6% de DNA similar ao de um tigre. Se ser materialista é aceitar a verdade, então eu sou materialista. E eu também, assim, eu não gosto. Muitas vezes as pessoas chegam e me convidam para ver filmes evangélicos, católicos. Mas quando a gente vê os ateus nesse tipo de obra, que elas sempre são tendenciosas e cheias de proselitismo, quem é ateu ou está afastado da igreja sempre é retratado de forma negativa. Nas obras espíritas, o ateu materialista é retratado como alguém que ainda precisa evoluir, né? É uma alma que ainda precisa evoluir para alcançar a perfeição, para encontrar a luz. Em filmes como Deus Não Está Morto, os ateus são pessoas sem ética, sem caráter, né? Sem compaixão. E o professor universitário do filme, no fundo, ele nem ateu é. Ele é um revoltado, porque a mãe dele morreu, né? Ele orou para Deus salvar a mãe dele morreu. Aí ele ficou revoltado como uma criança birrenta, sem querer aceitar que todos nós vamos morrer um dia. No filme Estigmata, que eu já falei aqui, quando eu falei sobre os estigmas, a personagem de Patrícia Arquette, ela é ateia. Ela não é propriamente uma vilã, mas ela é retratada como uma pessoa completamente hedonista e fútil, superficial. Eu não posso gostar desses tipos de filmes. Recentemente, eu terminei de ler um livro espírita emprestado por um senhor conhecido meu aqui do condomínio. E um dos personagens é um ateu materialista.
que justamente porque como ele é ateu e materialista, ele não faz aquela coisa de vigiar e orar, ele acaba sofrendo uma obsessão e se sentindo tentado a trair a esposa. E sobre essas coisas espíritas eu vou falar em um próximo vídeo. Um bom dia a todos.